A nova pesquisa Quest trouxe notícias aterradoras até para os petistas mais pessimistas. A popularidade do Lula simplesmente foi à bancarrota. Atingiu o recorde, 57% de reprovação. E a aprovação também atingiu o recorde, só que nesse caso negativo. 40%, apenas 40% dos brasileiros aprovam o governo Lula. O resultado é óbvio. Ele é o resultado de uma série de políticas irresponsáveis praticadas pelo governo que semeiam o caos econômico, que perpetram uma completa insegurança para qualquer pessoa que venha empreender ou investir no Brasil, além, é claro, da desarrazoada elevação de tributos. Para se ter uma ideia, o governo Lula criou ou aumentou um imposto a cada 37 dias de governo. Isso é um completo de um absurdo, que além da fome de tributar, de arrecadar, demonstra claramente que o governo está completamente despreparado, não possui o mínimo de planejamento para a arrecadação, para a economia ou para o desenvolvimento do país. Naturalmente, o reflexo vem com o péssimo resultado criado nessa pesquisa. O mais interessante vem justamente na aferição da região Nordeste, uma região que tradicionalmente demonstrava apoio ao petista, mas que apresentou uma queda de incríveis 7 pontos percentuais ao longo dos últimos 2 meses, passando de 59% de aprovação para 52% de aprovação em maio. Ou seja, a aprovação do governo Lula na região, que figura como a sua principal base eleitoral, simplesmente ruiu. E aí, quando a gente analisa por região, nós vemos que a densidade da queda do Lula, do declínio do Lula, é iminente. No Sudeste, 64% das pessoas reprovam o governo e apenas 32% aprovam. Já no Sul, 59% reprovam e 34% aprovam. E no Centro-Oeste, a aprovação caiu para 42% e a rejeição foi para 52%. A pesquisa também traz evidência de que os sucessivos escândalos do governo Lula, em especial o do INSS, tiveram um impacto severo na imagem do petista. A sensação de corrupção, a sensação de ambiente fértil para condutas pouco republicanas, para assim ser gentil, deixa bastante claro que o povo brasileiro não tolera mais 4 anos de PT. E aí vem aqui o indicativo justamente sobre as notícias negativas. O caso do INSS totaliza 10 pontos percentuais em termos de percepção de notícia negativa do governo Lula. Corrupção, 9. Aumento dos preços de inflação, 9. Gastos de excesso, aumentos de impostos vão de 3 para baixo. Mas isso deixa bastante evidente uma percepção sobre a corrupção bastante pesada sobre o governo Lula. E já na percepção do responsável pelo desvio de dinheiro do INSS, 31 pontos apontam o governo Lula, jogando o INSS apenas para 14 pontos percentuais, ou seja, a fatura chegou para o petista. E aí tem uma pergunta bastante interessante aqui: o Brasil está indo na direção certa ou errada? 61% dos brasileiros entendem que está indo na direção errada. E eu faço coro a essas pessoas. Você tem que ser no mínimo míope para achar que o Brasil está no caminho certo. E olha que interessante, 44% das pessoas entendem que o governo Lula está pior do que o governo Bolsonaro, mesmo sendo um governo sem pandemia. O que deixa bastante claro que o PT pode ser muito pior para o Brasil do que uma pandemia. E aí, diante desse cenário, o governo passa a procurar soluções e medidas de maneira imediata. Em uma reportagem recente da CNN Brasil, a Presidência da República solicitou à Casa Civil a elaboração de propostas de impacto rápido voltadas para os segmentos mais sensíveis. Só que o governo perdeu a sensibilidade popular para criar essas soluções de impacto rápido. A população brasileira está muito mais crítica e muito mais sensível ao desgoverno atual. Um outro ponto interessante é a percepção da queda da popularidade do Lula entre os setores mais pobres. Aquelas famílias que têm uma renda de até 2 salários mínimos, a aprovação já está em uma situação de empate técnico com a rejeição. E por sua vez, de 2 a 5, a reprovação segue extremamente maior do que a rejeição, totalizando aí 56% de reprovação. Já quem ganha mais extrapola os 60% de rejeição. E aí, recentemente, teve uma outra pesquisa chamada GERP, que aponta o Lula liderando contra Tarcísio e Eduardo.
mas é superado por Bolsonaro e Michele, ou seja, o sobrenome Bolsonaro segue forte contra o Lula. O que deixa bastante claro que por mais que o Lula tente criar medidas para de alguma maneira recuperar o seu fôlego, simplesmente 3 anos de desgoverno, aumento de inflação, aumento de preços, queda de popularidade, queda de ambiente estável no país, aumento de ministérios, aumento de impostos, ia chegar a conta e chegou. E o PT vai pagar na urna.